A santa paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho mais uma vez fazer um vídeo para a nossa querida Irmandade e para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Irmãos, um vídeo polêmico. A palavra de Deus pregada na igreja. A palavra estudada ou a palavra revelada ou a palavra estudada e revelada. E então, eu ouvi uma pessoa, um líder religioso, vamos dizer assim, dizendo que na congregação os irmãos pregam errado, pregam só na revelação, não estudam. E isso não existe. Segundo ele, a palavra tem que ser estudada. Agora, irmãos, para nós falarmos algo, nós temos que ter um certo entendimento. Porque julgar é muito fácil. Falar mal é muito fácil. Agora, discernir é que está o problema. Acompanhar na igreja é que está o problema. Porque assim como eu, muitos irmãos que estão aí do outro lado, ouvem a palavra na congregação cristã no Brasil, na revelação dada por Deus, e Deus fala com a nossa alma. Deus anuncia a sua graça bendita e santa, que é o Evangelho, a nós, e nós cremos no seu Evangelho e nós passamos a segui-lo através da sua palavra, obedecendo, batizando nas águas e cumprindo os seus mandamentos na terra, não é assim? Agora, tem igrejas que eles não pregam por revelação, eles pregam só pela letra. É o caso do sermão, às vezes eles não falam que é nem pregação. Às vezes, em outras igrejas, falam-se sermão, falam-se estudo, só estudo. Agora, eu quero dizer para esse líder religioso, esse pastor, que provavelmente vai me assistir, porque é muito conhecido. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, e eu vou ler para a Irmandade e para todos essa carta. Eu vou ler alguns versículos dela, depois os irmãos analisem. Uma palavra linda que fala sobre a caridade. Vamos ler comigo? Pegue sua Bíblia, irmão. Pegue sua Bíblia, irmã. Vamos ler aqui no livro de aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Que diz assim: a suprema excelência da caridade. Palavra maravilhosa. Suprema excelência da caridade. Diz assim, olha, no versículo 8. Vamos ler do 8 em diante, mas pode pegar do primeiro, não tem problema. No versículo 8 diz assim: a caridade nunca falha. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Olha só, irmãos, esse versículo 9. Apóstolo Paulo falando, pregando sobre a excelência da caridade para a igreja de Coríntios, que hoje é exemplo para nós. Nós seguimos a Cristo através do que o apóstolo Paulo e outros profetas, discípulos deixaram na palavra de Deus. Nós seguimos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Está escrito assim no versículo 9. Preste atenção, vou ler de novo. 1 Coríntios 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aqui o apóstolo Paulo fala que em parte ele conhece, em parte ele profetiza. O que isso quer dizer?
quer dizer que ele tem um conhecimento das Escrituras, ele tem um conhecimento da lei, ele tem um conhecimento do que é o Evangelho, do que é Cristo. Isso, em parte, conhecemos. Isso é o conhecimento do apóstolo Paulo. E, em parte, profetizamos, quer dizer que ele tem a comunhão com Deus, ele tem a santidade entre ele e Deus, ele tem a espiritualidade elevada entre ele e Deus, ele tem a comunhão, ele tem o dom, ele tem a profecia nele. O dom da profecia está nele. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando conhece, prega o que está escrito. Quando profetiza, prega o que Deus manda. Seja na vida sentimental, espiritual ou material. Irmão, Deus vai mudar o teu cativeiro. Irmão, você veio aqui, você está com uma enfermidade no coração e Deus vai te libertar hoje. Isso é uma profecia. Irmão, o pecado te rodeou, você resistiu e Deus está se agradando de você. Isso é uma profecia. Isso é uma pregação profética. Uma pregação profética diz assim: o Senhor te ajuda. O Senhor te levantará, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro, o Senhor virará o teu cativeiro. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Isso é uma palavra profética, está profetizando. Agora, uma palavra com conhecimento é: não matarás, não dirás falso testemunho contra teu irmão. Aceite a Jesus de todo o teu coração. Obedeça a ele no batismo das águas. Isso é uma palavra conhecimento. Doutrina. Não deve andar de qualquer jeito. Doutrina. Conhecimento. Deverás participar da Santa Ceia. Doutrina. Conhecimento. Então, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E aí, meu irmão? O cristão que prega, que cuida das ovelhas, igual esse líder religioso, esse pastor, ou com algum cooperador ou ancião, tem que ter os dois, tem que conhecer e tem que profetizar. Tem que ter o conhecimento, tem que ler a palavra. Ah, mas não pode estudar a palavra. Pode sim, estuda, só não mistura com outras coisas que não convém. Né? Tem livros aí de outras religiões, de feitiçarias, de outras doutrinas que o homem achou que era tal coisa e colocou. Não, irmão. Seguimos a palavra. Aqui é o nosso modelo, a nossa segurança. Tá bom? Então, o que eu falo para esse pastor, o líder religioso, e para você que está assistindo esse vídeo. Tanto faz a palavra só o conhecimento. Agora, a profecia, ela tem que ser dada por Deus. Porque se profetizar sem instrução de Deus e sem o conhecimento da palavra, é falso profeta. E aí, se é falso profeta, vai ser condenado. Como tem muitos no nosso meio que pelo ego, ou pela soberba, ou por qualquer outro motivo, vai orar na casa de alguém, tá orando com alguém e sai profetizando a torta e direita, achando que vai cumprir. Não, se Deus não mandar, você fica quieto. Se Deus não mandar, eu fico quieto. Mas se Deus mandar, irmão, profetiza. Profetiza que Deus vai fazer o que Deus mandar. E a palavra cumpre. Como eu já vi muitos milagres. Então, voltando ao vídeo, né? A dúvida. Palavra de Deus, conhecimento ou profecia? As duas coisas. Porque a palavra de Deus é a palavra. Se eu quiser só pregar o conhecimento, só o que está escrito, eu posso? Pode. Porque a palavra vai alimentar da mesma maneira. Isso aqui, irmãos, não é um arroz e feijão com ovo, não. Isso aqui é um banquete maravilhoso. Que se você ouvir o Salmo 23 hoje, e Deus vai falar com você. Se você ouvir amanhã, Deus vai falar com você também. De uma outra maneira, mas fala.
Entendeu? Isso aqui, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ó glória! Por quê? Porque não vai ter parte. Quando vier o que é perfeito, vai ser perfeito. Vai ser conhecimento e profecia juntos. Vai ser cumprimento da profecia e cumprimento do conhecimento junto. Quando vier o que é perfeito, que é Jesus, tudo que é em parte será aniquilado. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem que estuda, ele falha. E o homem que prega a profecia também falha. Porque o homem é falho. Então não creia no homem. Creia na palavra. A profecia, se bater com a palavra de Deus, creia de alma. Se não bater, não creia. Se lerem para você e não bater com a palavra, não creiais. Diz a palavra, se apareceu um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, não creiais. Porque é outro evangelho. Esse aqui é o de Deus. Essa é a palavra. Entendeu, meu irmão? Entendeu, irmão religioso, pastor? Entendeu? Não julgue a congregação cristã no Brasil, porque a congregação cristã no Brasil é o seguinte, irmãos. Ela não ensina a nós a estudar a palavra, a fazer cursos teológicos. Porque muitos antigos falam que muito estudo é enfado da carne. Realmente, ou muito é. Realmente você colocar o estudo acima da palavra é enfado. Mas precisamos conhecer. Quantos livros tem aqui dentro? Quais foram escritos no Antigo Testamento? Quais foram escritos no Novo Testamento? Quem escreveu os primeiros livros da Bíblia? Os 3 primeiros, vai lá. Qual foram os discípulos de Jesus? Qual discípulo que o traiu? Precisamos ter o conhecimento. Aos irmãos da congregação cristã no Brasil e outras igrejas que não têm o costume de estudar, eu vos falo pelo Espírito Santo. Leem a palavra, estudem a palavra, porque Deus vai dar a profecia através do conhecimento. Ah, então Deus não pode dar a profecia? Pode. Tem irmãos que não sabem ler, mas são cooperadores, são anciães, são pastores, porque pregam pelo Espírito Santo. Só que é perigoso, porque no momento que você está pregando sem o conhecimento da palavra, você prega errado. Uma palavra que está escrito adúltera, você prega adultera. E aí? Um livro que chama Êxodo, que significa saída, você prega Exodo, que não tem significado. Então, irmãos, precisamos conhecer a palavra sim, tá? Então, irmãos, não julguem os irmãos da congregação cristã no Brasil. Irmãos da congregação cristã no Brasil, não julguem os pastores de outras denominações. Nós devemos se unir. Porque um certo dia veio 2 discípulos que Jesus mandou pregar o evangelho e falou assim: Senhor, nós encontramos um que pregava e expulsava demônios em teu nome, mas não é um dos nossos. E o Senhor Jesus falou para eles: deixai-o, porque quem não é contra nós é por nós. Se você encontrar um pastor pregando o evangelho, mas não é do aprisco que você frequenta, da igreja que você frequenta, deixai-o. Se você conhecer alguém que está pregando sem instrução, se ele não estiver pregando errado, deixai-o. Agora, se ele pregar errado, corrija-o. Mas corrija na palavra. Então, a pergunta é: a pregação deve ser pelo conhecimento ou pela profecia? Assim o irmão Leandro responde para vocês: pelos dois. A palavra tem que ser pregada pelo conhecimento e pela profecia juntos. Tem que estar o conhecimento e tem que ter a virtude, e tem que ter a revelação, e tem que ter a visão. Eu, irmãos, quando eu estava na mocidade, um dia perguntei por um saudoso irmão
Não vou falar o nome dele aqui, mas um dos que foi mais velhos, que a obra iniciou dele na cidade de Mauá. E a obra iniciou através dele em Mauá. Muitos que de Mauá vão saber quem é. E tinha uma sobrancelha pra cima assim. Irmão, não pode testemunhar desse jeito. Ele falava assim. Eu perguntei pra ele. Falei, irmão, e se um dia o irmão chegar numa igreja e o irmão não estiver bem espiritualmente e não tem quem pregue pra igreja, como que o irmão faz? Ele me respondeu assim, irmãos. Irmão, lê um salmo pra igreja, que Deus alimenta ela de toda maneira. Eu leio um salmo, Deus dá o que precisa ser dado e tá tudo certo. Ah, mas não poderemos viver só de salmo. Irmão, nós temos que viver de tudo da palavra. Seja Salmos, seja Apocalipse, seja Abacuque, seja Mateus, Marcos, João. Temos que viver do Evangelho. Você vai na igreja sabendo qual palavra vai vir? Ah, irmãos, um assunto. Deus trouxe aqui, já ia encerrar o vídeo. Deus trouxe aqui. Fica até o final, irmãos. Fica até o final. Se tem irmãos que faz um esboço em casa. Um exemplo. Eu vou atender o culto hoje e eu falo assim. Eu vou pregar para a igreja sobre a caridade. Aí eu vou lá sobre a caridade, estudo. 1 Coríntios 13, tal, pego referências, tal, faço um esboço, tal, e vou lá e prego para a igreja sobre isso. Amém, eu estou pregando a palavra. Mas, irmãos, eu tenho que pensar, isso fica para os cooperadores, pastores, anciães, diáconos, para o presbitério em geral, mais ainda para eles. Olha só, eu tenho que pensar que a igreja inteira não é só eu. Eu não sei a necessidade do povo. Eu não sei o que o irmão, que a irmã está passando. Então eu tenho que pregar para todos. A palavra ela vem como uma rajada de metralhadora. Ela prega para todos. Então, irmãos, o que temos que fazer? Eliminar esses esboços. Eliminar essas anotações que vai pegar para a igreja. O correto é nós lermos, entendermos, Deus dá sabedoria para nós pregar, Deus ensina a nós e nós passa para a igreja. E quando nós estivermos passando para a igreja o ensinamento, Deus traz a revelação da profecia e nós profetizamos para a igreja. E quando nós profetizamos para a igreja, Deus desce com seus dons na igreja e liberta quem está preso, manda embora o demônio que está acompanhando alguma pessoa, repreende os espíritos malignos e Deus vai entrando na palavra e vem com a profecia e vem com seus dons e a igreja entra em festa espiritual. E o que é sujo fica limpo, o que é preso no pecado se converte e o que é do adversário, aleluia, Deus pega e transforma e traz para ele. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, pastor? Prega, pensando no povo, que aí você come também. Glória a Deus. E você, irmão que não tem ministério, irmã que não tem ministério, a palavra fica para você hoje. Deus diz assim, glória a Deus. Pensa no povo, não julgue, não critique. Coma da palavra, beba, coma e anda. Serve a Deus com alegria. Não julgue os pastores, os presbíteros, os cooperadores, os anciães. Entregue na mão do Senhor. Porque pregar a palavra não é fácil. Tem que ter o conhecimento e tem que ter a profecia, tem que ter a revelação, tem que ter a doutrina. E aí, irmãos, entramos num outro assunto que fala sobre a pregação do que vivemos. Eu vi muitos posts na internet dizendo assim, o pastor prega, mas não prega o que vive. Ou prega,
mas não vive o que prega. Irmãos, tem dois sentidos. Fique até o final do vídeo, irmãos, por favor, o vídeo não é longo. Às vezes os irmãos pegam um vídeo aí de 40 minutos, 1 hora de coisa que não tem nada a ver, mas não quer ficar 20 minutos aqui ouvindo a palavra. Irmãos, tem pastores que se ele for pregar o que ele vive, ele vai pregar sobre contas, sobre tribulação, sobre perseguição. Ele não pode pregar a vida dele, irmãos. O pastor, o pregador tem que pregar a palavra. Se ele não vive alguma coisa do que está escrito aqui, é sinal que ele é imperfeito. E se o ancião, o pastor, o cooperador é imperfeito, é sinal que está tudo certo. Sabe por quê? Porque o perfeito não veio ainda buscar a igreja. O perfeito é o Senhor Jesus. Então eu sou imperfeito, você é imperfeito, o teu pastor é imperfeito, o teu cooperador é imperfeito, o teu ancião é imperfeito. Tá me entendendo? Ah, ele não vive o que ele prega. Ore por ele. Se Deus te deu um conhecimento a mais do que deu para ele, dá glória a Deus. Mas Deus colocou ele lá para ensinar a igreja. Então você tem que respeitar. Respeite o dom que está no servo. Respeite o teu pastor. Respeite o teu cooperador. Respeite o teu ancião. Honra os ministros da tua igreja e Deus te honrará. Porque a ovelha obediente, ela não sofre. Mas a ovelha que é desobediente, o cajado toda hora está no pescoço dela, trazendo ela para cá, trazendo ela para lá. Ela pula, passa pela cerca, se arranha, se machuca, cai num buraco, o pastor tem que ir lá arrancar do buraco, toda machucada, cuidar. Irmão, a tribulação, a ovelha desobediente. Mas a obediente não, anda ali com Cristo, lado a lado, ó. Seja ovelhinha obediente nesse vídeo. Hoje, agora. Você tá fraco, ficou até aqui nesse vídeo? Dá um glória gostoso e vai congregar, vai servir a Deus. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, só para encerrar. Se tiver algum irmão, alguma irmã que deseja trabalhar na internet, que deseja ganhar algum dinheiro na internet, eu vou deixar o link na descrição de um curso que ensina os irmãos a ganhar dinheiro na internet. Tá? Eu tô aplicando nesse curso aí, tô ganhando um dinheirinho. Então eu vou deixar aí, tá bom? Para não sair do foco do vídeo, é isso aí, tá? Clica lá, compartilha, clica nas notificações, curte o vídeo e manda esse vídeo para outros irmãos, outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, paz de Deus, até o próximo vídeo. E lembre-se, em parte conhecemos, em parte profetizamos. A paz de Deus, Deus te abençoe.